Olá, meu nome é Leandro Paiva e você está no Empresários Cast. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história do clube de empresários aqui na cidade, né? Eu já estou aqui com o Enio, com o Rafa e com o Gil, que hoje são os sócios do clube de empresário aqui em Pouso Alegre. E vão contar um pouquinho da história, como é que isso começou, como que isso pode ajudar os empresários da região. Então, para começar, Enio, você que foi um dos que começou a trazer esse clube para cá, de onde surgiu isso? Como é que começou? Cara, junho de 2022, o Bruno Codibelli veio falar comigo a respeito do clube, que tinha um movimento lá em Poços de Caldas. E basicamente eu fui lá conhecer, né? Fui lá, participei de um evento deles, tinha mais de 100 pessoas, mais de 100 empresários lá. Fui conhecer um pouquinho da história, né? Eles começaram em 2018. Antes da pandemia. Na pandemia, né, eles até alugaram um casarão lá para poder fazer um movimento muito legal. Então, assim, achei o conceito muito interessante, né, de, como eu estava brincando com o Rafa aqui, de tirar o empresário ali da solidão, porque a gente sabe que a maioria dos empresários, né, tá sempre ali só pensando no negócio, e começar a conectar os empresários para trocar experiências, né, fazer o networking, trocar experiências, criar novas conexões para gerar novos negócios. Então, assim, aquilo ali me chamou bastante atenção, né? Por já atuar num segmento na área de marketing. Falei, cara, acho que tem tudo a ver isso e, né, junho de 2022 a gente deu start. E aí teve gente que foi... Quem que foi o primeiro doido que se associou a isso aí? Tá aqui, ó. Na nossa frente. O primeiro aqui, que acreditou aqui, tá aqui, ó. Sou Joe. Não, e o engraçado é que assim, a gente tava lá em Poços de Caldas e já mandaram mensagem pra ele, falou assim, ó, dá o número do teu cartão aí pra poder... Isso que é confiança. Não, é que na verdade foi o seguinte, eu já sabia, né, do clube, o pessoal já tava com o movimento pra poder criar o clube, e aí eu falei, ó, se vocês fechar lá, eu quero ser o primeiro associado. Então, na hora que eles bateram o martelo lá, que criaram lá o link de pagamento, eles mandaram pra mim, foi a venda mais rápida do clube. Exatamente. O pessoal não acreditou, nossa, mas não tem nem um minuto que criou, o negócio já tá vendendo. Lá em Pouso Alegre o pessoal é diferenciado. Abriu o carrinho, Abriu o carrinho, já caiu, a venda aprovada. Veio com uma plaquinha especial pra ele. Né? Eu tenho a plaquinha lá, número 1. Lá na minha empresa, 001, me apelidar, né? 001, primeiro associado. Mas e aí como é que foi? Depois começou a entrar os associados, e aí quais são os eventos, o que acontece dentro do clube de empresário? Na verdade, assim, o que eu enxergo do modelo, né, é um modelo que, como eu falei, conecta os empresários em vários tipos de iniciativas, né? E aí você tem iniciativas, por exemplo, para poder, de fato, fazer network ali, você sentar, poder apresentar o seu negócio, conhecer o negócio de outras pessoas, trocar experiência, trocar cartão, enfim, depois marcar um café, quem sabe, pode até surgir parcerias. A gente já recebeu muito feedback aí de pessoas que numa primeira rodada já saiu fazendo negócio. Então, assim, uma das principais iniciativas né, a rodada de negócio. A gente tem também, né, o Café com Brainstorm, né, que a gente criou, que é um café que basicamente todas, né, sextas-feiras de manhã a gente se reúne para poder debater temas, trocar experiências. A gente sabe que todo empresário, tem empresários aí com uma carreira longa, outros com uma carreira mais curta, e essa troca de informações agrega para todo mundo, né? A vivência do dia a dia, né? Então é uma outra iniciativa bem legal. A gente tem também iniciativas, né, do mentoring, né, que é um objetivo de um traz uma dor e todo mundo compartilha ali com aquela pessoa ali, né, soluções para ele, né, pensar fora da caixa, né, porque às vezes, como eu falei, tá pensando sempre ali de uma forma, vem uma ideia diferente, naturalmente. A pessoa de fora vê uma coisa que você não vê, né? Exatamente. Então, assim, e aí tem outras iniciativas como agora, né, o Empresários Cast, que a gente já tava demorando, ensaiando um tempão para montar, colocar, e é uma maneira também de agregar valor, né, para as pessoas. É uma iniciativa bem legal. Tem um projeto social também que a gente, né, já fez algumas iniciativas para poder ajudar. Então, assim, a gente ouve muito o grupo, né? E baseado nas necessidades do grupo também a gente cria iniciativas, né? Boa. E como é que os dois entraram? Vamos contar um pouco da história, como eles se tornaram sócios do clube também, né? Já eram associados desde o primeiro. Mas como é que foi? Como é que foi a sua entrada, Gil, para ser sócio do clube? Ô, Leandro, foi o seguinte, eu fui a pessoa que mais fiz relacionamento dentro do clube. Então, assim, eu conheço todo mundo, eu sempre servi, sabe? Por mais que às vezes não era minha área, mas assim, eu queria, quando eu entrei pro clube, o que eu queria? Eu queria poder participar e ajudar e aprender, sabe? Eu sou um empresário muito novo, né? Tipo, comecei nessa carreira tem pouco tempo, trabalhei para outro empresário, né? Para outras empresas, até uns 5 anos atrás.
E eu comecei a empreender, eu falei, eu preciso adquirir conhecimento. E a maneira, né, que eu fui aprender a fazer isso foi fazer network e servir, né? Então, como eu sou o 001, eu sempre fui em todos os eventos, nunca faltei, sempre participei de todos. E eu sempre conversava com as pessoas para entender qual que eram as dores delas. E para mim poder ajudar elas, no sentido de que se eu pudesse ajudar, ok. Se eu não pudesse, eu conseguia conectar ela com alguém. Então, nesse período aí que eu fui associado, né, eu me destaquei, vamos dizer assim, né? E outra, eu fiz bastante negócio, né? Que eu tenho outras empresas. E aí o Enio me convidou, né? No ano passado, em janeiro do ano passado, na troca de sócios aí, os sócios saíram, né? E aí o Enio me convidou para mim poder fazer essa parte de relacionamento, né? A parte comercial dentro do clube. Então, o ano passado foi eu e o Enio, né? A gente tomou frente aí, criamos iniciativas novas, né? E agora, no finalzinho do ano, o Rafa veio aí para Pouso Alegre, veio morar aqui, né? E aí ele queria fazer alguma coisa dentro do clube, ele queria servir, eu falei, nada melhor do que... Insistir até conseguir alguma coisa. E aí ele veio. O Rafa, ele é de Bueno Brandão, tem uma agência de marketing digital, ele entrou pro clube e começou a se destacar, né, Rafa? Pode até dar segmento aí, como é que foi isso aí? Antes de falar da minha história, eu acho que faz muito sentido isso que o Gil falou, gente, porque assim, eu gosto de definir o clube como uma ferramenta de conexão. Então, desde o início eu não sabia, lógico que era isso, mas hoje eu entendo de dentro do clube, né, não somente como novo sócio, mas antes como associado, a potência que você tem de fazer conexão. E o Gil é praticamente a personificação disso, porque é exatamente o que ele disse, ele não é simplesmente um jargão, de que se ele não consegue conectar alguém, ele vai chamar alguém que possa satisfazer essa dor, né? E eu entrei para o clube através de indicação de um amigo aqui de Pouso Alegre. E eu até brinco com ele que eu sempre conto que quem me indicou um clube não é um empresário nem empreendedor, é um polícia militar, né? Um policial militar. Ele falou, Rafa, isso daí tem a sua cara. E eu comecei a empreender em Bueno Brandão já no digital, então uma cidade pequena que tinha pouco contato com o digital e no meio da pandemia. Então, quando eu comecei já o meu negócio e ali fui escalando e conquistando meus clientes, uma cidade pequena, infelizmente, não consegue oferecer tanta conexão, tanto network, tanta oportunidade. Então eu fui galgando ali os meus passos na cidade e vi isso sendo extrapolado. E aí veio a oportunidade do clube, já me associei antes mesmo de ter um evento presencial, entrei em contato, me associei, fui no primeiro evento presencial. Me lembra dessa frase do Gil, nunca faltei um evento. Realmente, nos que eu fui, ele nunca faltou. Eu já faltei alguns, porque tive ali alguns impasses, né? E Bueno Brandão, querendo ou não, 1 hora de viagem para vir para Pouso Alegre e 1 hora para voltar, né? Então tinha esse desafio. Mas eu me desafiei, fez muito sentido para mim, desde quando eu entrei. A primeira reunião, eu lembro que eu estava nervosão de conhecer muita gente, empresário novo, empreendedor novo, mas já conectei com o Enio, o Maurinho me conectou com o Gil também, e foi uma conexão muito legal. Eu acho que na minha segunda, na terceira reunião, ou na terceira reunião, não lembro se foi na reunião, mas eu lembro que na primeira rodada de negócio já fechei o primeiro contrato via clube. Então fiz conexão ali com um cliente que era convidado e depois vim fazer uma conexão via dentro do clube mesmo, de um associado. E depois Poços de Caldas se conectou comigo, né? Que a ferramenta clube é muito boa por conta disso também, que não é somente Pouso Alegre, você se conecta com todas as unidades ali do Brasil que o clube tem, né? E aí foi que eu fui crescendo, até que o Bueno Brandão ficou pequeno para o meu negócio, eu precisava mais de conexão, não que necessariamente eu precisava expandir ambiente físico, porque o digital tem essa vantagem, essa facilidade, a liberdade geográfica, né? Mas eu precisava de mais conexão. E acreditando no clube, eu vim para Pouso Alegre e o tempo todo mandando mensagem pro Gil, eu vim para Pouso Alegre, quero fazer o negócio acontecer, o que eu posso fazer para ajudar vocês e tudo mais. E aí ele me veio com um convite, falou assim, Rafa, você não quer se tornar um sócio? Primeira vez eu assustei um pouco, mas depois eu falei, é uma oportunidade muito boa, vou aproveitar e estamos aí, fresquinho de sócio. Você falou um negócio bem legal que é que na primeira vez que você foi no clube, você acabou se conectando e fechando um negócio. Mas nem sempre é assim, a ideia nem é que seja assim, né? O negócio ele acaba sendo uma consequência do networking que você está fazendo.
Então isso acho que é bem legal, né, da gente conversar e contar até pro pessoal como é que funciona isso, porque tem muita gente que entra nesse tipo de iniciativa e... se eu não fechei um negócio na primeira vez é que o negócio é ruim, não funciona e tal. Quando na verdade o network você faz é com o tempo, né? E é via de mão dupla, né? Nunca é por uma função só, por exemplo, o clube vai fazer um network para você, e não é assim. Se você não fizer a ferramenta funcionar, não vai funcionar mesmo. Se você não participar, se você não servir, né? Eu sempre falo em servir. Porque, por exemplo, eu tenho relacionamento com todos. Tem algumas pessoas que eu ainda não fechei negócio, a gente não se relacionou, né, comercialmente. Mas assim, eu já ajudei ela já me ajudou com outras situações, nas minhas dores, nas dores dela. Olha como é que foi ao contrário dele. Teve alguns que eu não fechei. Quer dizer, a maioria ele já fechou, né? Não, mas aqui ele faz funcionar, já mesmo, entendeu? eu sou cliente dele. Não, eu já fui. Os três que tá na mesa aqui são meus clientes. Sou. Pois é. É o que o ponto assim, comum que eles se destacaram, né? Quando eu convidei eles, a questão realmente de servir, né? Porque o network, assim, a maioria das pessoas não entende. Isso aí, por eu já ter uma vivência um pouquinho maior do clube, né? De já ter experiências passadas, a gente percebe, né? Que, por exemplo, quando o negócio ele é genuíno, ou seja, eu vou servir, eu vou ajudar as pessoas, cara, você vai gerar negócio naturalmente, as pessoas vão te olhar de outra forma, né? Tem aquele livro famoso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele é um manual, né, que todo mundo teria, né, principalmente empresário, né, que se relaciona com pessoas. Às vezes eu vejo empresário e falo assim, nossa, o problema é gente. Cara, se você está reclamando de gente, não seja empresário. Porque não faz sentido o negócio desse. Você vai mais lidar gente. Né? Então, assim, o empresário, a primeira coisa como pilar que ele precisa entender é de gente. Né? Então, o clube, de certa forma, ele vem como uma ferramenta para, de alguma forma, ampliar essa visão, conhecimento, conexão, para que as pessoas possam, né, performar melhor no dia a dia, nos negócios delas, na família delas, enfim. Entendeu? E o bacana, complementando o que você está falando, é o seguinte, como a gente cria o relacionamento, né, com as pessoas, a gente cria esse relacionamento e a consequência é o negócio. É ali você fechar, você fazer alguma coisa, prestar algum serviço ou alguma venda. Por quê? Você já tem um relacionamento ali. Às vezes a pessoa nem comprou de você, mas ela sabe que você mexe, então às vezes ela vai também fazer o trabalho de indicação. Né? Igual, por exemplo, eu tenho uma empresa de informática que meu negócio era só indicação. Então eu fazia o serviço para uma pessoa, ela gostava do meu trabalho e indicava eu para as outras pessoas. Hoje no clube mais ou menos funciona assim. Então as pessoas falam assim, preciso de alguma coisa de informática. Pô, já sabe que o Dr. Gil tá lá para servir. Né? E eu da mesma maneira, às vezes eu não uso, por exemplo, não usei ainda o serviço do Leandro, mas eu já tive pessoas que me perguntaram e eu já indiquei o serviço do Leandro e vice-versa. Né? Então assim, o bom do clube é que a gente pensa em servir. A consequência é um negócio. Muita gente às vezes inverte, né? Que é o que vocês até acabaram de falar. A pessoa já quer ir lá, já quer fazer negócio, já quer lucrar e as coisas não é assim. Não é esse o princípio. O princípio é a gente se relacionar, adquirir conhecimento, né? O tanto de conhecimento que a gente já adquiriu, como a gente já somos bons empresários, né? A gente às vezes aprendeu a contratar, a gente já teve palestra disso, aprendeu a contratar, aprendeu a vender, né? Aprendeu a gerenciar o negócio. Muita gente não sabe gerenciar o negócio. Vendas, né? Então, assim, o bacana é que a gente adquire conhecimento juntos, né? E a gente cresce juntos, né? Esse que é o bacana do clube. E quando a gente tá com outros empresários, né? Às vezes a dor dele é a mesma que você tá passando. Então, de repente, você troca uma ideia com ele, né? Eu lembro de um dos primeiros que a gente fez aqui foi o Lucas, da Toca do Caboclo, falando da dificuldade que ele estava tendo de contratação. E aí, poxa, surge um tanto de ideia lá, gente que tinha negócios similares ou que tinha negócios completamente diferentes, mas que está vendo o negócio de fora e consegue dar ideia completamente diferente, né? Que a pessoa não pensou ainda. Então isso é muito legal, essa troca. Sim. A contribuição é a base, né? Quando você parte para a contribuição, o restante é consequência. Eu me lembro uma vez o Felipe, né? Que é um dos criadores do clube lá em Poços de Caldas. Eu não lembro exatamente onde foi, se foi num grupo do WhatsApp ou se foi num post que ele fez no Instagram, que ele falava que o clube é muito como se fosse uma hortinha. E que ali, cada um de nós somos a semente. Então, assim, nós é que vamos, né, jogar a semente ali na horta, nós que vamos frutificar baseado no nosso comportamento dentro do clube, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem aquela visão egoísta, que é só ela, que, né...
cara, esse cara infelizmente não Ele tem entra, perfil. participa um ano e sai, ele não dá conta. Um ano, às vezes uma vez, né? Às vezes ele vai uma vez, ele Uma entra, semana. paga anuidade, ele vai uma vez, 2 vezes no máximo e já viu que aquele negócio às vezes E é não uma vai. pena, porque assim, às vezes essa pessoa, às vezes está começando o empreendedorismo, tem uma visão distorcida do que é empreender e não entende a importância de ampliar a visão dela, os conhecimentos dela, para ela poder evoluir no próprio negócio dela, né? Então eu vejo muito isso, assim, por essa caminhada aí, né, de 3 anos, né? Tá indo para 3 anos aí, em junho faz 3 anos, né? A gente já fez aí, sei lá, mais de 80 eventos, né? Muita conexão com muito empresário. E assim, a gente consegue perceber. A dificuldade do empresário, por exemplo, é uma dificuldade crucial. O cara tem medo de falar em público. Isso é uma habilidade fundamental. Questão de, né, vergonha, network. Quanto a gente já viu empresário chegar num encontro, numa rodada de negócio, por exemplo, ver que a gente vai fazer uma dinâmica onde ele vai ter que apresentar, o cara levanta e vai embora. Já aconteceu mesmo. Mas essa é a vontade de quem começa. Eu tenho uma facilidade de comunicação hoje, mas eu já fui muito vergonhoso. E quando eu fui para os primeiros eventos do clube, eu me senti muito desafiado, mas eu não levantei e fui embora. Eu fui para dentro e faz muito sentido você se desafiar por conta que é a melhor ferramenta. Inclusive, outra característica do clube, que além de fechar negócios com pessoas que estão precisando do seu serviço, é uma oportunidade também de você fechar parcerias de quem faz o mesmo serviço que você. Então, assim, é interessante as pessoas saberem também que nós, no clube, nós não temos uma cota que limita participantes de um determinado nicho. Por conta que a gente entende que ali dentro talvez você possa conhecer seu sócio. Eu mesmo, por exemplo, eu faço um trabalho muito forte no tráfego orgânico das redes sociais. Eu já fechei inúmeras parcerias dentro do clube com o pessoal do tráfego pago. Então, assim, a gente praticamente faz a mesma coisa, no mesmo lugar, só que em características diferentes a gente fechou parceria. Hoje está com quantos membros, mais ou menos? Se somar todas as unidades, mais de 500, tranquilamente. Você vê, só de participar do clube, você já tem a chance de apresentar seu negócio para mais de 500 pessoas. E assim, é o que a gente Exatamente. fala. O importante da pessoa que venha para o clube é ela ter essa proatividade, porque muitas das vezes ela acha que a gente, claro, que a gente vai fazer o nosso papel, fazer os eventos, fazer as conexões, tentar de alguma forma conectar, mas a pessoa precisa ser proativa. O Rafael mesmo, uma vez eu vi ele comentando, né, que quando ele entrou, ele foi lá, acessou a plataforma, foi lá, viu todos os clubes, conversou, né, mandou mensagem para todos. Fez prospecção ativa mesmo. Ativa. E você tem total liberdade de fazer isso, né? Existem as maneiras corretas de se fazer, enfim, mas, né, tá ali para você à disposição, né? O que não pode, às vezes, a pessoa achar que a gente tem que fazer tudo por ela, também não, né? Quantos eventos a gente faz, a gente vai lá, né, dispara mensagem para todo mundo, né, incentiva a pessoa a poder participar, para poder a gente entender, porque é aquela velha máxima, né, assim, quando você começa a conhecer mais sobre as habilidades da pessoa, as expertise daquela pessoa, muitas das vezes, se você não precisar do serviço dela e alguém te perguntar, você vai indicar. Você vai indicar. Então, se a pessoa não participa, como é que a gente vai conseguir indicar ela? É difícil. E igual o Rafa falou, o bom do clube é que assim, a gente não tem exclusividade, né? Pode entrar vários empresários do mesmo nicho. E em vez de você olhar e falar assim, mas esse cara é meu concorrente, esse cara... Cara, não pensa pro lado negativo, pensa pro lado positivo. Em vez de ser seu concorrente, o cara pode ser teu parceiro. Às vezes ele faz coisa que você não faz e vice-versa. Vocês podem criar um negócio juntos. Então, por exemplo, eu estava pensando que você falou nisso, né, Rafa? O Enio tem uma agência de marketing digital, você também tem, e agora eu também tenho uma. Só que são, né, coisas diferentes que a gente faz. Que se complementam. E que se complementam. Né? E a gente é parceiro também nesses negócios. Olha que loucura. Nós três, né? Eu acho que o Leandro também tem mais de uma empresa, né, Leandro? A gente é multi-empresário, temos mais de uma empresa. E a gente se conecta e a gente se ajuda. Então a gente poderia falar, mas o Rafa faz a mesma coisa que eu, não vou falar nada com ele. Pelo contrário, às vezes tem coisa que o Rafa sabe e eu não sei, tem coisa que eu não sei que o Rafa sabe, que a gente pode complementar um ao outro e sermos empresários melhores. Esse que é o legal do clube. Perfeitamente. E essa diversidade é bom também, que a gente começa a ver as coisas por pontos de vista diferentes, né? Eu não trabalho com marketing digital, mas conversando com vocês, por exemplo, surgem ideias, porque vocês vão ver a coisa de outro ângulo, né? E isso é muito legal, porque principalmente quando não tem nada a ver um negócio com o outro, né? Você começa a ver realmente coisas completamente diferentes, que não estão viciados, você não está viciado naquela visão, né?
Por isso que aquele dia com o Lucas da Toca do Caboclo, que é um restaurante, né? Restaurante muito bom por vídeo sinal das dúvidas. Com certeza. Quem não era dono de restaurante ali tinha visões completamente diferentes. E é legal que aí a gente falava coisas que, a princípio, às vezes poderia parecer absurdo, que ele fala, caramba, nunca pensei nisso, por esse ponto de vista. É muito verdade isso. E o legal é o seguinte, nós, donos de negócios, a gente perde a visão de cliente da coisa. E nós sabemos que o cliente tem que ser o centro do nosso negócio e a gente tem que entender o costume do cliente. E quando a gente perde essa visão, a gente começa a querer falar de empresário para cliente, querendo que o cliente entenda a gente. Mas, na verdade, a gente tem que entender o cliente. Então, assim, ouvir outras pessoas que não fazem nada do seu nicho, às vezes nem participa, faz outra coisa completamente diferente, você está ouvindo um cliente. Eu faço esse exercício direto com a minha esposa. Às vezes eu faço algum conteúdo ali, alguma edição de algum cliente e falo, amor, assiste. Ela, mas por quê? Só assiste sem filtro. Eu não brifo ela de nada. Aí ela assiste e fala, muito bom, tal. Você percebeu alguma coisa? Ah, isso. Às vezes ela me dá um feedback que eu não tinha visto e às vezes ela dá um feedback que eu percebi que ela não viu o que eu vi. Então, por exemplo, às vezes alguns clientes, eles usam um prompt, né? Assim, teleprompt para ler o conteúdo, assim, vai gravando o conteúdo. E eles ficam incomodados por conta que ele fala, parece que eu tô lendo demais, Rafa, tal. Falei assim, mas é porque você sabe e eu sei que tava lá que você tá lendo. Vamos dar para outra terceira pessoa assistir? E quase sempre a pessoa que assiste, que não sabia, não percebe que a pessoa tá lendo. Então essa visão de fora, de outro nicho é muito importante. Isso é bacana. Outra coisa, né? A gente aprende a ouvir, a escutar feedbacks, né? Muitos empresários não escutam, né? Às vezes o que o funcionário fala, o que o cliente fala, né? E lá dentro do clube a gente entende, a gente aprende isso, né? Uns com os outros, a gente vai entendendo o negócio até das outras pessoas e a gente cria uma visão dos outros negócios, até para poder ajudar. Né? Então, assim, quando a pessoa fala do negócio da gente também aprende a ouvir, aprende a escutar, de modo que a pessoa está olhando o nosso negócio de fora, ela sabe da informação, ela já tem informação do nosso negócio. Então é onde a gente também olha para o lado positivo, porque a pessoa está ali nos ajudando, ela está dando aquela informação para a gente poder ser um empresário melhor, para nossa empresa ser melhor, né? E não ser só, não só falar ali e ficar por isso mesmo. Então a gente, como diz, a gente somos empresários melhores, né? Cada dia que passa. E me fala uma coisa, pessoa que está assistindo, que está vendo aqui, quer entrar para o clube, qual que é o caminho? Como que ela faz? Qual o melhor caminho? Basicamente pode acionar o Gil, né, o Rafa ou eu, né, tem ali as nossas redes sociais ali para poder entender um pouco mais sobre o clube, né, e participar, né, assim, eu acho que o mais importante para quem está assistindo é, cara, você quer aprender, você quer se conectar, você quer contribuir, você quer crescer, o ambiente do clube está à disposição para poder te ajudar, né? Assim, a gente já falou várias vezes para os empresários, né? A gente cria acessos, a gente cria eventos para que vocês possam se relacionar e trocar experiências, né? A gente já fez muito evento, assim, muito legal, muita troca, nossa, enchi minha agenda já de contatos, já fechei vários negócios, mas assim, muito pela essência de entender as dores das pessoas, né? Agora nesse último café, né? Trouxe um tema lá para o pessoal para poder falar de, cara, olha muito pela dor do cliente para você criar soluções, né? Porque muitas das vezes os empresários, eles se baseiam em, às vezes, abrir um negócio, porque ele fala assim, nossa, o fulano está ganhando dinheiro, eu vou abrir um negócio também. E não é bem assim, né? Você tem que entender a tua demanda de mercado, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E como a gente não tem uma cultura no Brasil de incentivar o empreendedorismo, quantas empresas abrem, quantas empresas fecham todos os dias. Então o clube, de certa forma, é algo para poder agregar ainda mais para que as pessoas possam ter o conhecimento, né, e saber, né, de fato como construir um negócio, né, e caminhando junto com outros empresários, trocando experiência. É muito rico, né? Deixa eu até passar aqui um pouquinho da parte técnica. Então, por exemplo, a pessoa, primeira coisa, ela precisa ter uma empresa, ela precisa ter um CNPJ, tá? Então a pessoa tem um CNPJ, pode ser MEI, não tem problema. Né? Outra coisa, Gil, eu tenho uma empresa, eu tenho 5 sócios, tá? Você associa a sua empresa. Os 5 sócios têm o direito de participar junto com você, tá? Então os sócios podem frequentar o clube. O que mais, Rafa? Tô esquecendo alguma coisa?
Era essas premissas, né? Basicamente, são básicas, né? basicamente entrar em contato. Nosso Instagram tá ali, Instagram, Clube de WhatsApp, Empresários né? Pouso Alegre, A fácil de pessoa tem encontrar. uma dúvida, a gente toma um café, a gente tira as dúvidas, mostra para a pessoa, né, o que ela vai ter. Então, sim, a pessoa ela tem acesso a outras empresas. Acho que é até bacana a gente falar sobre isso. Você associando aqui em Pouso Alegre, você tem direito de participar dos eventos aqui em qualquer outra unidade que o clube venha a ter em outras cidades. Então, eu vou dar exemplo aqui. A gente tem um clube das empresárias, que aí fica lá em Guarulhos, ou São Paulo, né? Uma coisa assim. Tem muita iniciativa online também, tem muita iniciativa online, presencial. Então, assim, você pode estar indo para lá participar, né? E a gente tem o seu cadastro, então a pessoa verifica lá que você é associado, você tem o direito de participar lá. Pós de Caldas, Campinas, se eu não me engano, acho que tem em Belo Horizonte também. Guarulhos, tem algumas outras cidades. Então, assim, a gente tem uma plataforma online que tem treinamento, tem palestras, né? Então, por exemplo, o empresário que ele se associa, a gente até convida ele a criar um conteúdo para poder a gente colocar lá dentro da plataforma, até um modo dele se evidenciar, para todo mundo conhecer o trabalho daquele empresário. Então, assim, tem várias maneiras de você poder participar e você também está engajado junto com o clube, que aí é onde você vai gerar o network ali, vai gerar o relacionamento e futuramente, né, ou às vezes até na hora ali você gera o negócio. Então a consequência. Uma coisa que é legal também ressaltar, principalmente na iniciativa do café que a gente faz, a gente gosta de fazer nas empresas. Que já é uma forma de se apresentar. De evidenciar, né, o associado. Então, por exemplo, esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu, fazendo uma revisão de carro lá, ele queria fazer um network. Eu falei, cara, vamos entrar no clube, a gente traz aqui 10, 15, 20, 30 empresários para poder conhecer a sua estrutura, enfim, a gente tomar um café, trocar experiências. Então, assim, a gente faz questão de evidenciar, de criar esses acessos para que mais empresários conheçam mais empresários. E o que vai virar ali, a gente sabe que vai virar negócio de alguma forma, desde que a pessoa seja proativa e queira servir. Toda sexta-feira tomando toda não, que a gente está fazendo de 15 em 15 agora, mas de 15 em 15 dias a pessoa levando aí, a gente levando 15, 20 pessoas, empresários, no negócio da pessoa, né, do associado ali, como diz, é muito mais prático e fácil da pessoa conhecer o teu negócio e às vezes até se relacionar com o serviço ou produto que você vende, né? Então fica muito mais prático aí de fazer negócio, vamos dizer assim. Uma outra iniciativa é esse próprio podcast aqui, que a ideia é trazer os associados para contar a sua história, divulgar a sua marca, divulgar, né, suas empresas, e tudo isso ajuda a você a divulgar, a conhecer, a empreender mais, né, dentro aqui da nossa região. E assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, até para a gente finalizar o podcast de hoje, eu queria pedir para vocês o seguinte, que cada um desse uma indicação de um negócio da cidade que vocês gostam, que vocês consomem, que não seja o de vocês, mas um negócio bom que você gosta, fala, putz, eu indico tal coisa que eu consumo, é do empresário que eu conheço ou não, mas algo que você goste, que você indique aqui na cidade ou aqui na região, que você consome. Agora você pegou nós de calça curta. Boa, vamos hein? lá. Gostei, mas eu gostei. Essa que é bom, vamos lá. Mas eu vou ficar por último porque eu sou recente na cidade. Já tô tirando meu fora. Mas eu já vou te ajudar. Vou te ajudar, o Rafa. Qual que é a melhor imobiliária que você já alugou aí? Muito bom. Aí, ó. Você é o primeiro, então. Tá aí. Enquanto a gente pensa. A gente faz um storytelling até mesmo dentro do clube, né? Por conta que, assim, eu decidi vir a Pouso Alegre. E, como toda decisão, demanda essas ações, né? Então, eu liguei as imobiliárias, fiz pesquisa no Google e tudo mais, e fui pra cima. Visitei muita casa, muito apartamento. Mas qual imobiliária que eu fechei, que me ofereceu o melhor atendimento? Isso não é merchan, não é pago nem nada. É realmente, fez um atendimento fenomenal. Foi a imobiliária Fonseca, do nosso querido Alex, que é um associado do clube. E fez assim, e não era o que a gente estava procurando. A gente estava procurando uma casa com 3 quartos, porque hoje a gente tem uma filha e a gente tem plano de ter mais filhos. Eu queria um espaço para escritório assim, na casa. Só que o atendimento foi tão bom. O imóvel também estava legal. Com as adaptações que fizemos, nos atendeu muito bem. Que nós fechamos com a imobiliária. Tivemos um voto de confiança da imobiliária, muito fera, do Alex e também do pessoal que estava atendendo. E com certeza é uma empresa que eu indico
negócios, não somente para alugar, mas Foi para fácil vender, alugar, né? para casa. Para quem vem de fora de Pouso Alegre para cá é complexo. Pois é, Achar. exatamente. Você tá me ajudando, hein? Foi a imobiliária que mais me ofereceu facilidades. Por conta que algumas imobiliárias precisavam de 2 fiadores, tendo que morar em Pouso Alegre, ou aquele seguro, né? Seguro que é fiança. tipo isso. E a Fonseca não, eles falaram assim, qual que é a sua realidade hoje? Então é bem daquilo que a gente estava falando, né? Escutar Entende o a dor do cliente. cliente. A minha realidade hoje, eu morava de aluguel em Moema Brandão. Então, ó, venho de uma casa de aluguel, nunca fui inadimplente, sempre paguei certo, e eu tenho um fiador, Não, beleza, traz seu fiador para cá e tá tudo tranquilo. Foi muito facilitado. Boa. E aí, deu tempo de pensar? A hora que ele falou, eu pensei em gastronomia, né? Aí eu vou indicar o nosso amigo Lucas, né? Só porque eu pensei no Lucas aqui. Pensa Tem em que outro pensar agora. em outro agora. O Lucas, comida, esse atrás eu almocei com ele, né? Ele tava precisando de um orçamento lá, a gente foi conversar, passei lá uma visão para ele, né? Porque ele tá criando toda uma estrutura também de atendimento corporativo, né? De vendas, essas coisas, né? Então, bem legal os projetos que ele toca lá. E o açaí dele também, que é sensacional, né? Minha esposa sempre que passa lá na frente, vamos parar que eu vou poder pegar um açaí. Boa. Não, e ó, você que tá assistindo aí, vamos trazer o Alex, vamos trazer o Lucas para contar essas histórias. Não, porque e tem grandes histórias. Tem verdade, grandes histórias. Caramba. O Lucas é um baita empreendedor também. O Alex Eu já também. lembro, já que você falou em gastronomia, eu já peguei o gancho aqui. A melhor parmegiana da cidade, delivery, Imperial Parma. Você já comeu Imperial Parma, Leandro? Não só comi, como o Bruno já foi entrevistado no meu outro podcast que eu tenho. E também, agora, o Bruno junto contigo, ele tem que vir aqui contar essa história nova. Vem cá contar a história dele, Mas bem legal. é sensacional bacana. mesmo. Mas eu já falei pro Bruno, lá tem um problema muito grande, que a última vez que eu pedi um parmegiana lá, não deu tempo nem de eu desligar o telefone, o rapaz já tava batendo na porta, eu não consegui nem trocar Esse de é um roupa. problema Eu nem grave. mexi a camiseta, né? Pô, não deu, entregou em 8 minutos, pelo amor de Deus. Esse é um tem problema esperar que tem que pouco. corrigir, viu, Enio? Fala pra ele lá, que precisa demorar pelo menos umas 2 horas. Esse é um dos segredos do sucesso, né? exatamente. A eficiência. Esse é um bom problema, né? Não, Eu mas vivo aqui- bem esse projeto hoje, eu sei quanto, Mas quanto faz diferença. não só pela comida, mas a qualidade do atendimento, né? A facilidade e a rapidez, né, Leandro? Você quer comer alguma coisa, você bola ali, espera ali. Hoje as experiências pra gente não é tão boa, né? O pessoal demora, não tem um processo. E o Bruno conseguiu desenhar isso aqui na cidade e funciona muito bem. Boa. Bom, a ideia do nosso podcast é essa, de trocar ideia, falar sobre empreendedorismo aqui, principalmente na região. Esse primeiro episódio, a ideia é justamente trazer para conhecimento de todo mundo, mas os próximos a gente vai trazer um empresário, algum empresário, para contar a sua história, contar como está empreendendo na região, as dificuldades, as facilidades, as oportunidades que tem por aqui, né? E eu convido todo mundo para ver os próximos episódios aí e também vir participar com a gente do clube, trocar ideia, trocar conhecimento, né? Trocar esse networking tão legal que a gente faz lá no clube. É importante destacar também o próximo aqui, a gente chamou o Maguinho, né? Que disponibilizou o espaço pra gente, né? Vai ser um dos Importantíssimo. próximos, com certeza, que vai Agradecer estar aí aqui. o Terra do Bandu. Parceria aí, Clube de Nosso Empresários, Terra do parceiro. Mandu. Agradecer demais aí o Justamente. Maguinho, né? O Gil aí conversou com ele, disponibilizou espaço pra gente. Espaço sensacional. Você que é empresário, quer fazer podcast, quer se conectar, acho que um ambiente super... Quer né? divulgar a sua empresa, Quer quer divulgar a sua empresa. ter engajamento na cidade, né? Terra do Mandu ela é muito forte aqui em Pouso Alegre região. Né? Exatamente. Um portal de notícias completo, notícia em cima da hora, né? Então, você que quer conhecer aí sobre o Terra do Mandu, entra em contato aí no Instagram do Terra do Mandu. Show de bola. Isso aí, valeu, gente. Esse é o Empresários Cast. Até a próxima. Valeu!